Já fiquei sem comer por um tempo. Já segui dietas doidas. Eu deixei de comer muita coisa e por meus familiares dizerem que não devia comer isso, porque não ia ficar bonito. Deixei de, comer alguma coisa que eu queria. Eu já tentei ser um pouco mais magra aqui, um pouco mais magra ali. Eu tentava ser magra de um jeito que eu não era, e eu acho que isso não é saudável pra mim. A gente quer mostrar que a pessoa pode sim se aceitar do jeito que ela é e ser feliz daquele jeito. É justamente fazer as pessoas pararem para pensar. Para que quando as pessoas vissem as frases, elas se questionassem até onde elas podem ir ou até o que elas podem fazer para ter aquele corpo perfeito que foi determinado de forma imposta, muitas vezes pela mídia. E pode ser muito frustrante tentar atingir um padrão de beleza, porque na verdade ele não existe. Eu sou gorda desde sempre. Eu sempre fui uma criança gorda, adolescente gorda, nunca fui magra. E quando eu era criança, isso era pensado um pouco, era meio cobrado, né? Mas não era tanto, era tipo, uma hora ela vai emagrecer e tal. E eu não me importava tanto com isso também. Era tipo, só o meu corpo. Daí quando eu fui crescendo na adolescência, foi uma cobrança muito maior, era tipo, bem ruim mesmo. E daí eu odiava o meu corpo de todas as maneiras, né? E queria muito emagrecer, fiz várias dietas, não sei o quê. Mas não consegui, porque não é meu físico, né? Não tem o que fazer. E depois que entrei na faculdade, eu comecei a ver mais esses assuntos, assim, de gordofobia, e ver que existia e tal. E que eu não precisava me adequar a nada. Gordofobia seria a estigmatização e exclusão da pessoa gorda, gerando uma dessocialização dela e exclusão dos espaços da cidade, do mundo em geral, seja a questão física ou a questão simbólica, que a pessoa gorda ela é tida como pior em tudo. Não, já deixei de ir na praia, já deixei de ir em festa, já deixei de vestir roupas, já deixei de usar maquiagem, já deixei de sentar em alguns lugares. Esses são os que eu lembro agora. De festa de família, principalmente. Que daí, né? As famílias, sabe aquele tio que só te vê uma vez por ano? Adoram perguntar como é que tu tá, não sei o que, aquela dieta. Gorda é tido como um insulto no dia a dia. Quando na verdade é uma característica. Enquanto magra é um elogio e gorda é um xingamento, não é uma característica normalizada, a gente continua colocando o mesmo tabu em cima da gordura. A gente continua estigmatizando a pessoa gorda como se fosse tudo que a gente não quer ser. Não, é só uma pessoa que está ali é gorda, ela tem mais gordura do que a pessoa magra. Foi poucas vezes que eu sofri uma opressão direta, do tipo, você é horrível porque você é gorda. Essa frase não foi falada muitas vezes, mas várias outras frases muito subjetivas já foram ditas e que dão a entender isso. As vezes mais difíceis foi em festas da UFSC. Uma delas, um cara me parou pra começar a me xingar, assim, no meio da festa, de gorda, não sei o que eu devia ir embora. Daí eu meio que saí, assim, voltei pro meu grupo. E a outra, um cara me agarrou pela mão, assim, xingando também, que eu devia ir embora, não sei o que e tal. E daí eu fiquei com mais medo, que ele tava meio que, né, sendo meio agressivo, open bar, né, difícil. E acho que foi as vezes que eu mais fiquei com medo, foi uma pressão maior, assim. A mulher gorda, além de sofrer gordofobia, né, que é esse preconceito generalizado em relação às pessoas gordas, sejam homens ou mulheres, ela sofre com o machismo. A cobrança para a mulher ser magra é muito maior do que para o homem ser magro.
Então o homem gordo, ele está em muito mais espaços da sociedade do que a mulher gorda, principalmente em espaços de poder. É muito comum você ter um homem que é um executivo numa empresa que namora uma mulher magra. O contrário, uma mulher que é uma mulher gorda, que é uma executiva numa empresa, namora um homem magro, é uma coisa que vai ser mais difícil de encontrar. A mulher é mais cobrada no sentido de beleza, de ter essa associação de feiura e gordura, de falta de cuidado e gordura. Então a mulher ela tem que ser aquela coisa hiper higiênica, bonita, maquiada, magra. Eu fui restringindo aos poucos a minha alimentação primeiro, para ter um desempenho melhor, depois para ter um corpo melhor. E aí, por último, eu já queria ter aquele corpo que não se alcança tão fácil assim e que ele te exige muito. E aí, através disso, eu acabei desenvolvendo um transtorno. E o que me fez... me afastou de vários momentos da minha vida, que se eu paro para pensar hoje, eu teria feito diferente, porque foram momentos legais que eu poderia ter vivido e não vivi, que foi por causa dessa restrição alimentar, assim, tudo em volta do corpo, querendo ter o corpo perfeito, querendo ter a barriga perfeita, a bunda perfeita, tudo perfeito. Só que isso me eliminou vários momentos da vida, assim, tanto de festas familiares, quanto aniversários, momentos com os amigos. Eu tava na 7ª série, isso devia ser 2009, e daí eu tava menstruando direto durante um mês. E daí eu fui no médico, né, que tinha alguma coisa errada. E daí ele achou que eu tava tendo um aborto espontâneo, e minha mãe foi junto comigo, óbvio. E daí ele pensou que eu estava escondendo isso, porque eu estava na frente dela. E como eu era gorda, ele disse que era muito fácil eu esconder essas coisas. E daí só me deu o anticoncepcional e disse pra eu tomar. E não fez nenhuma pergunta também de trombose, nada, né? Enfim. E daí passou anos e tal, e eu fui em vários médicos, porque o anticoncepcional ele regula, mas eu queria saber o que acontecia caso eu parasse e tal, né? Porque não é algo que eu gostava de tomar, né? E daí não diziam nada, só diziam que, como eu era gorda, os hormônios podem estar desregulados e tal, e é isso, só. Que eu tinha que emagrecer e que ia parar. Tá, daí continuei, assim, daí que na faculdade já, ano passado, só. Daí eu fui numa endocrinologista, e daí ela fez o exame e tal, ultrassom e tal. Daí falou, não, tem os ovários policísticos e tal. Daí me explicou direitinho. Explicou que eu tenho que emagrecer um pouco, que é, tipo, normal, mas nunca vou ser magra muito, né? E que daí isso pode causar várias outras coisas que eu já tinha, e que eram muito claras na minha visão, né? Sintomas muito claros, mas que os outros médicos não viram, assim. E isso foi ano passado, então passou, acho que 5, 6 anos sem saber o que eu tinha, porque eles achavam só que eu era gorda e acabou. Ainda é muito biológico o que é estudado e os índices que são usados ainda são arcaicos, né? O IMC, existem vários estudos falando da limitação que tem em usar o IMC como medidor de saúde e doença, e ainda continua sendo usado na consulta individual ainda, né? Porque a níveis de populacionais é entendível, apesar de ainda ser muito falho, para entender, mas mapear o peso das pessoas, apesar de também não dizer muito mapear o peso, enfim. A questão é que o individual, a partir do IMC, não diz nada. E o que me falam muito, principalmente quem sai da nutrição, fala para mim, a gente é ensinado a se estar no IMC acima, a gente tem que salvar essa pessoa, mesmo que a pessoa não queira. Quando meu pai começou a se preocupar muito e decidiu me levar no médico para ver se estava tudo certo de exame, quando a minha mãe começou a falar muito, aí começou todos os comentários, nossa, meu Deus, mas tu tá muito forte, como tu tá magra. Isso não me incomodava, porque era o que eu queria, então eu achava o máximo. Só que eu vi que chegou uma hora que isso estava demais e aí eu percebi que eu estava saindo muito de uma vida normal. Eu me sentia feliz porque eu estava emagrecendo, porque, né, todo mundo
parecia que eu fiquei muito mais legal depois de emagrecer, que todo mundo vinha me elogiar, me parabenizar todo dia. Nossa, parabéns, você é uma vencedora e tal. Tipo, legal, né? Eu tava me esforçando, então, ok. E daí, sinceramente, eu não senti nada diferente no meu corpo, assim, né? Tanto que quando eu fiquei magra, quando eu emagreci, assim, foi a época que eu fiquei mais magra, eu ainda não estava satisfeita, porque eu pensei que eu ia me sentir muito diferente, que ia ser um negócio, oh meu Deus. E não, era só eu. Só eu com uns quilos a menos, assim. E daí, quando eu voltei a engordar, foi bem difícil, assim, porque daí todas aquelas pessoas que me parabenizavam, me olhavam, tipo, olha só, fraca, não sei o que, tá engordando de novo. Eu pensava o dia inteiro no que eu ia comer, quando que eu tinha que comer, o que eu ia comer, quantas calorias, quantidade de carboidrato, quantidade de proteína, se era antes do treino, se era depois do treino. Eu ia dormir já sabendo quantas horas eu ia ficar de jejum. Eu fiz uma dieta muito restritiva. E por causa dela, eu desenvolvi compulsão alimentar. Só que eu não sabia que isso podia ser desenvolvido por causa de uma dieta restritiva e tal. E eu gostaria de saber antes e tal, também. E hoje, tipo, eu vejo que eu posso, né, comer normal e tal. E que talvez eu continue gorda e tudo bem. Eu fui percebendo aos poucos e tentando mudar isso aos poucos também. Tentando me aceitar mais, ver que não é porque eu tenho uma celulite na bunda ou várias celulites que meu namorado vai me deixar de amar, ou eu não vou ter alguém que me ame por causa disso, ou que meus amigos vão deixar de gostar de mim por causa disso, ou que eu não posso botar um biquíni e sair por aí bem feliz com a bunda toda furada, sabe? Que isso não significa nada perto do que tu é. As pessoas, elas ficam muito incomodadas, muito mesmo. E daí me incomoda, porque elas estão incomodadas, mas não necessariamente eu me incomodaria com o meu corpo, sabe? Eu ainda tenho, sim, vários pensamentos daquela mesma época de vez em quando eu penso assim, porra, não, mas eu preciso, eu quero aquele corpo. Aí no mesmo momento eu paro e penso, mas não precisa disso pra ser feliz. Eu gosto do meu corpo, mas eu me sinto um pouco chateada por a sociedade meio que fazer pressão, assim, pra que eu não goste. Tipo, parece que se eu gostar é ruim.